é um olhar para si e pensando na alimentação, o que que eu estou alimentando meus pensamentos e as minhas emoções, né? Eu realmente estou com fome? Que fome? É fome de quê, né? Às vezes não é de comida. Às vezes é de um afeto, né? De uma conversa. Às vezes é uma tristeza que está lá, que está querendo compensar. O medo, as frustrações, né? O quanto que isso interfere. Então, acho assim, precisa ter esse cuidado. E o que a gente vê, assim, de pessoas que comem escondido, eu brinco, né? Quando vão lá na clínica, os filhos bravos, né? Ela tá comendo escondido. E, Não são poucos, né? e assim, né? Eu falei, mas você tá comendo escondido de quem, né? De quem? Quais são as consequências disso? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito mais voltado a essa falta de conhecimento, Jô. Porque daí é como assim, não pode, não pode, não pode nunca. É. E aí a coisa só complica, né? Uhum. E daí Aí a come coisa só escondido complica. mesmo. É. E quando a gente sabe o método, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, quais estratégias a gente tem que traçar, aí não tem porquê, já perde esse porquê, né? Não tem. Vai comer escondido por quê? Sendo proibido. Não é, você só precisa adequar, equilibrar isso na tua vida, né? Uhum. É. Assim, inserir novos hábitos, né? Esse equilíbrio, eu acho que entra aí uma mudança na alimentação, uma mudança na atividade física, né? Sim, a atividade física é importantíssima, né? Uhum. Aí um cuidado com a saúde mental, né? Desse o que que eu estou alimentando, né? Em termos de pensamento, de emoções, né? Porque tudo que eu alimento cresce. Então, se eu vou alimentar o medo, é, ele vai tomar uma dimensão que às vezes, opa, vai ser difícil de eu lidar, né? A mesma coisa é a raiva. Então, assim, sentir, nós todos vamos sentir, porque nós somos humanos, né? Então, vamos sentir raiva, vamos sentir tristeza, frustrados em alguns momentos, vão ter várias situações, né, que nós vamos ficar com raiva. É, mas aí, como que nós vamos lidar com as nossas emoções sem buscar, muitas vezes, alívio na comida, né? Numa alimentação que naquele momento não seria mais adequada, né? Que daí é aquele excesso, né? Então, assim, eu acho que esse cuidado e olhar também para as nossas emoções, para a nossa saúde mental, quanto o diagnóstico interfere, né, na nossa saúde mental, mas tanto como o nosso emocional está afetando a nossa saúde física. Porque ter um diagnóstico, Ju, mexe muito com o nosso psicológico, o nosso emocional. Então, assim, como que eu vou lidar com isso? Acho que a primeira coisa aí, eu não sei se você concorda comigo, é buscar realmente conhecer, né? Conhecer e não ficar deixando para depois. Conhecer em busca de profissionais, né? Que estejam ali, eu acho que é essencial, né? Que esteja habilitado, que tenha realmente conhecimento em relação específico a isso, principalmente no caso da nutrição, para não ir lá e proibir tudo, É. né? E porque E às é muito vezes comum acontecer isso, né? nós vemos bastante, né? Ah, não pode, não pode, não pode, não pode. E até te conhecer, eu também acreditava que não podia, Olha, né? A minha mãe teve, né? Teve assim no pré-diabético. E na época lá atrás, assim, cortaram tudo, né? Não nossa, pode, não pode. A sensação da minha mãe era assim, mas eu não posso comer mais nada.
Ela voltou do médico extremamente triste, frustrada, assim, o que que eu vou comer? Eu, não, eu comia isso aqui, daquilo que ela estava comendo, não que tinha produtos industrializados, né, era tanto, mas assim, ai, não posso mais comer, né, um arroz, uma batata, um macarrão, né, então, assim, e isso ela levou durante muito tempo, por falta de conhecimento. Então, assim, né, por não ter um profissional ali que orientasse de uma forma que fosse facilitar para ela, né? Que ela, olha, eu posso sim comer, desde que haja um equilíbrio. E falando nisso também, o quanto que daí as pessoas, às vezes, a única fonte de prazer que ela está tendo é na alimentação, né? Sejam nessas comidas, assim, né, que não são tão saudáveis, opa, daí tira aquilo da vida da pessoa, e o que que sobra? Por isso que eu falo que é muito mais que uma mudança na alimentação de hábitos alimentares. É uma mudança, sim, de vida, para ter outros hábitos saudáveis, uma atividade física, ter momentos de lazer, né? Outras coisas que tragam o prazer, né? Isso Porque mesmo. a gente vê que quando chega um diagnóstico que está relacionado com o hábito da pessoa, né? E o diabetes Uhum, está muito relacionado com o hábito, ele normalmente vem de fragilidades já de desequilíbrio. Já existe algo que está sendo feito há muito tempo de forma errada, de uma forma, né, crônica, e por conta disso acabou sendo prejudicado. E o que você falou eu achei muito interessante, porque sim, realmente tem muita gente que o único prazer é o momento da refeição, né? Não existe um momento de conversa, às vezes a família está tão dispersa, envolvida com o trabalho, as pessoas não se encontram para fazer as refeições, né? Acontece uhum, muito isso. Não tem a prática da atividade física. Aliás, vê a atividade física até como um castigo, não é nenhum prazer, né? uhum. E para mudar isso, para inserir de uma forma diferente, acaba envolvendo. Eu gosto muito da palavra empoderamento, né? É o empoderamento da família como um todo, porque todo o hábito está ali, né? Então, é todo mundo trabalhando junto. Quem você estava falando da tua mãe, né? O quanto foi complicado quando recebeu um diagnóstico de pré-diabetes, porque acabou não recebendo as orientações de uma forma equilibrada como deveria, né? Uhum, E isso acontece com muita gente, né? sim. Essa visão, até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas tinham a ideia de que para cuidar do diabetes era só retirar o açúcar, né? Uhum, Tem que tirar o açúcar. E aí a coisa só complicava, porque não é só isso, não é resumir só num detalhe, né? A gente precisa realmente ter um cuidado amplo nesse sentido. E essa questão do estilo de vida é uma coisa que precisa entrar na reflexão e na conversa dentro das famílias, né? Porque é o que vai realmente fazer a diferença.